E uma das coisas mais importantes na nossa vida é a gente entender que o Evangelho, ele não nos aprisiona, ele nos liberta. Amém? Essa palavra, ela veio para nos libertar, ela veio para nos trazer liberdade. E hoje, se eu fosse intitular hoje a mensagem de hoje, chamaria a síndrome da jaula pequena. Conta-se uma história que numa cidade havia um zoológico e ali tinha uma jaula e criaram um urso ali desde que ele nasceu. Um urso bonitinho assim, igual o pastor Henrique. Chega aí, pastor Henrique. Era um urso assim meio... O problema é que eu peguei um urso que não tem pelo. Eu peguei um urso sem pelo, é difícil. Vem cá, pastor. E criaram ele ali dentro daquela jaula. E quando ele começou a se desenvolver, crescer, os pesquisadores pegaram ele e disseram: agora nós vamos soltá-lo na floresta, para ver como ele reage. E ele ficou muitos anos ali dentro daquela jaula, sendo visitado pelas pessoas. E quando ele ficou mais fortinho, mais adulto, soltaram ele na floresta. E os pesquisadores ficaram impressionados. Por quê? Porque quando soltaram, imaginaram, ele vai sair correndo. E não, ele só dava 6 passos para frente e 6 passos para trás. Andava só para o lado e para o outro lado. Ele só dava 6 passos para frente e 6 passos para trás. Porque ele foi criado, acostumado, e aquilo estava dentro do consciente dele, dentro do cérebro dele. Por mais liberdade que estava diante dele, ele não conseguia enxergar isso, porque ele estava aprisionado aqui. E a pior prisão do ser humano não é aqui fora, é aqui dentro. É dentro dele mesmo. Se ele não se liberta dessa prisão, o casamento dele é um fracasso, a vida dele é um fracasso, as coisas que ele faz é um fracasso, porque quanto mais preso ele está, ele vai ter essa síndrome. Ele só vai até onde ele acha que ele pode chegar. E com Deus você pode chegar a lugares onde você nunca chegou. É por isso que Deus nos ensina a viver não pelo que vemos, não por vista, mas por fé. Quando você enxerga por fé, você está enxergando o futuro. Você está enxergando coisas que você pode viver estrondamente, absurdamente, coisas que você vai viver como você nunca viveu. Se a gente não toma cuidado, a própria palavra acaba sendo algo nas nossas mãos, sem nos levar a lugar nenhum, quando ela quer nos levar a lugares onde nunca chegamos. Se você começa a olhar aqui pela palavra, você vai ver que ela sempre está te libertando, sempre querendo quebrar paradigmas, quebrar coisas para que você chegue a lugares onde você nunca chegou. Mas quando aqui dentro a gente olha com esses olhos naturais, a gente enxerga com os nossos olhos, então olha a capacidade dos nossos olhos, é ver a parede. O que tem depois? O que tem ali? Não sei, bispo, eu acho que ali tem isso, tem aquilo. Então, a gente acha, só que quando a gente olha com os olhos de Deus, os olhos da fé, quando essa palavra ela consegue entrar e a gente sai dessa área de conforto que a gente se instala, então a gente vai para lugares e começa a viver coisas onde nunca achávamos que ia chegar. E Deus quer isso, Deus faz isso conosco. E hoje eu quero te mostrar aqui na palavra que é possível você chegar a lugares maiores, você vencer guerras que você nem imaginava vencer, desde que você não viva com essa palavra acomodado aqui dentro. E nós temos por costume acomodar. Nós mesmos criamos a rotina da vida e a gente vai vivendo aquela rotina, Você vê, o novo dá medo.
Tudo que é novo dá medo. Eu lembro a primeira vez que eu consegui um trabalho, primeira vez que era menininho, tinha uns 13 anos, meu pai me arrumou para trabalhar no supermercado, e entrei ali naquele mercado para trabalhar, e eu parecia um bicho estranho no meio de um monte de gente. Porque tudo para mim ali era novo. E todo mundo normal, todo mundo conversando, mas para mim não, para mim era novo. Assim, quando você adentra, quando você começa um trabalho num lugar, você não conversa com ninguém, passou 6 meses, você é amigo de todo mundo. Você cria a rotina daquilo. Se eu falar para você qual é a minha rotina de vida, eu vou saber ela porque ela está aqui. Eu acordo de manhã, eu já sei que eu vou levantar, para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu já tenho mais ou menos a rotina. Mas se isso começar a se instalar dentro de mim, eu limito Deus, que não é Deus limitado, que não tem limites de fazer coisas grandiosas na minha vida. Claro, tem hora que a gente precisa dar o limite para coisas que não servem na nossa vida. Então, basta, chega. Mas cuidado para a gente não pôr esse limite em coisas que Deus quer fazer muito maior na nossa vida. Às vezes a gente é limitado em olhar e dizer, poxa, mas e se não der certo? Mas e se der? E se não funcionar? Mas e se funcionar? Você tentou? Você fez? Você foi? O que você fez para dar certo? Então, quando você vem aqui nessa palavra, você começa a olhar e você vê Deus tirando a gente da área de conforto, seja ela física ou seja espiritual. Quem vive pela fé não vive acomodado. Quem vive pela fé não vive numa área de conforto. Quem vive pela fé vive desmembrando, abrindo lugares, coisas. Ele está se movimentando todo o tempo, porque ele nunca vai olhar para ele e enxergar limites na vida dele. Ele sempre sabe que ele pode chegar muito mais do que ele imagina. Cuidado para a gente não se tornar, eu não gosto de usar esse termo crente, porque crente o diabo é também. Cuidado para a gente não se tornar pessoas conhecedoras da palavra com a síndrome da jaula pequena. Tem a palavra na mão, mais de 10.000 promessas. E só 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deus não tem limites. Ele é ilimitado, é grande, é poderoso, é infinito e quer te levar para lugares onde você nunca imaginou estar. Mas para isso, nós precisamos quebrar esse comodismo para a gente poder viver esse Deus dentro da nossa vida. Viver essa história com Deus, viver esse momento com Deus. É o que você sempre me ouve dizer aqui, não basta estar na igreja. Estar na igreja não muda a vida de ninguém. Vir à igreja não muda a vida de ninguém. Mas vir à igreja e conhecer a Deus é que muda tudo na nossa história, muda a nossa vida. Conhecer Deus de verdade. Lembra do exemplo que eu ensinei aqui esses dias da mulher grávida? Lembra? Quer conhecer Deus? É você ter certeza do que está dentro de você. Quando uma mulher está grávida e está esperando um bebê, e esse bebê está sendo formado, está sendo gerado dentro dela, ninguém tira isso dela. Ninguém tira essa certeza que tem um ser ali dentro. E o Espírito Santo, ele não é um algo, ele é alguém. Ele não é uma força, ele é a força, mas ele é alguém. O Espírito Santo é alguém, é um ser. E quando você tem ele de verdade dentro da sua vida, você não vive pela emoção, você vive pela razão, você vive não pelo sentimento, mas por aquilo que está aqui dentro, que ninguém tira isso de você. Quando você tem o Espírito Santo é diferente. É aquilo que eu estava dizendo aqui na série de mensagens que nós estávamos vendo. Quando você é emotivo, basta ouvir uma música para chorar. Não é assim? Passa ali, ouviu aquela música triste, começa a chorar. Está feliz?
Você ouve uma música, às vezes a bispa vai lá arrumar a casa lá. Tem aquele dia que a mulher parece que acordou com um negócio estranho. Tem dia que a mulher acorda com umas coisas estranhas. Lembra que eu falei que esses dias ela achou que eu era estrela cadente? Ela não podia me ver que ela fazia um pedido. Pega isso, pega aquilo, pega aquilo. Aí tem dia que a mulher acorda com aquele negócio esquisito, começa a limpar tudo. Aí esses dias eu falei, vou dormir até mais tarde um pouquinho, né? E acordou com esse negócio aí, nesse dia. Foi lá, botou o som lá e ligou. Pá. E não sei o que é que acontece, que nesse dia você não pode falar nada. Tudo que você fala pode ser usado contra você. Você falou uma palavra, você não tem esse problema não, né? Não. Isso só acontece comigo. Não? E aí, nada que você fala. E aí, ela pegou lá um som lá, botou a música lá nas alturas e tá lá. Eu querendo feliz, dormir, ela estava feliz porque estava acordada. Então, a emoção é isso. A emoção, quando você está feliz, ela move você, faz você chorar, faz você ter sentimento. Mas Deus é diferente. Deus é um ser que ele não trabalha com emoção, ele trabalha com razão. Quando a mulher está grávida e está esperando o bebê, ali dentro de você. Se você chegar para aquela mulher e dizer, não, isso aí é uma barriga d'água, não é um filho. Ela vai dizer, você está louco. Eu sinto aqui, ó, mexe a costela, bate aqui, vem para lá, ele estica. Não é assim? Sim ou não? Está mexendo aqui, eu sei o que tem aqui. Não, mas eu acho que é uma barriga d'água. Você vai dizer, você pode achar, mas eu tenho a certeza do que está aqui dentro. Quando Deus de verdade está dentro da sua vida, você não é muito mais do que levantar a mãozinha, muito mais do que falar em línguas. Tudo bem, isso são evidências do Espírito Santo. Mas quando você tem o Espírito Santo, é muito mais do que isso. É você senti-lo dentro da sua vida de maneira em que ninguém consegue entender o que você está sentindo ali. Só você, porque só você que está sentindo aquilo. Então, quando a gente tem esse Espírito dentro da gente, quando esse Espírito nasce dentro da gente, ele vem dentro de nós para levar a gente a viver essa experiência da nossa vida maior do que qualquer coisa. Essa semana eu falei para Deus, Senhor, eu quero viver experiências. E Deus falou, tá bom. Viva experiências. Quem lembra aqui que eu falei que eu estou orando para Deus viver experiências? Não falei? Quando foi quarta-feira, Deus falou, você quer viver? Quero. Viva. Vou te mostrar o que é viver experiência. A bispa quase morreu. Só. Mais nada. Cheguei no hospital, saí para ir num lugar, voltei. No caminho ela falou, passa no hospital. Entrei no hospital, o médico falou, pegou a aliança dela, falou, não, ela precisa fazer uma tomografia ali rapidinho. É simples assim. Deu a aliança para mim e falou, não está bem. E na hora não lembrei de nada, né? Na hora só orei, dobrei o joelho lá no hospital. Aí Deus falou para mim, você não falou que queria viver experiência? Vamos viver. Mas olha que interessante, quando você tem comunhão com Deus, eu nem sabia disso, uma enfermeira do nada chegou lá, segurou na mão dela, falou, fica calma, vai passar já, isso aqui vai passar, não vai ter nada. Saiu a tomografia, sabe como é que falou que ela tinha? NDA. Nada. Era só para mim viver a experiência. Era só para a gente, é só para Deus mostrar para a gente o seguinte, quando Ele está no controle de tudo, Ele sempre vai estar à frente de tudo na nossa vida. Sempre. E Deus, Ele tem que ser sempre o controle de tudo na nossa vida. É que a gente só parte para buscar esse Deus
na hora que as coisas começam a dar errado. A gente só lembra que Deus existe. Você repara, qual é a hora que a gente mais ora? Quando parece que a casa está despencando, quando tudo está caindo, quando não tem mais nada, quando está tudo dando errado, a gente lembra que Deus existe. Ai, Senhor, me socorre. Espera aí. Se a gente pode fazer algo antes, não tem um negócio assim, previna antes, que é melhor. Então, se a gente pode prevenir, se enchendo da presença de Deus, deixando de ser acomodado, buscando a presença de Deus, por quê? Nós cuidamos de casais do Brasil inteiro. E a gente às vezes fala para eles assim: se você pode cuidar antes, por que você só vai fazer algo depois que está tudo acabado? Ou depois que está tudo destruído? Vamos fazer antes. Vamos investir no seu casamento antes. Vamos cuidar do seu relacionamento antes. Se você está vendo apontar sinais, se você está vendo que está dando sinais, está pintando, pi, 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 vamos resolver antes. Se você está vendo que a sua vida espiritual está dando sinais, vamos acordar antes do que depois, porque depois é mais difícil de resolver. Depois que a coisa já se instalou, é mais complicado se resolver. E é isso que eu quero falar para você, eu quero mostrar aqui. Quando eu estava orando ontem, Deus me deu essa mensagem. E Deus disse o seguinte: fala para a igreja. Fala para a igreja que se movimente, que não espere acontecer para me buscar. Busque antes de acontecer. Porque quando Deus está com você antes das coisas acontecerem, Ele já está na frente. Ele já vai diante de você. Quantos estão me entendendo? Só quem está vivo aí dá glória a Deus. Você está com a Bíblia aí? Abra aí, por favor, livro de 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Quem já achou aí? Podemos ler? Coloca a sua mão aí sobre a palavra, diga assim: Senhor, usa essa palavra para falar comigo. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, sou abençoado por ela. Olha o que diz aí, diz assim, ó: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, diga comigo, resolveu. Sabe o que é resolver ou não? Alguém pode me ajudar aí? O que é resolver? Fazer a obra. Trazer solução para aquele momento, trazer solução para aquilo. Olha só, o Senaqueribe, ele resolveu tomar Jerusalém. E o rei Ezequias falou: peraí, nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós vamos ser invadidos. Se eu não fizer nada, nós vamos perder tudo, vamos invadir aqui, vamos tomar tudo que a gente tem. Então vamos fazer alguma coisa, vamos reacionar. Olha aí: de acordo com seus príncipes, os seus homens valentes, taparam as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. E assim muito povo se ajuntou e taparam as fontes, como também os ribeiros que corriam pelo meio da terra, pois diziam: por que viria o rei da Síria e achariam tantas águas? E cobrou o quê? Ânimo. Restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-se-os nas praças da porta da cidade, e lhes falou o coração, dizendo: sede fortes,
e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. O seu braço, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Olha só, a Bíblia ela é clara dizendo que quando eles souberam que o rei ia invadir aquela cidade, eles começaram a reacionar. Primeiro, cobraram ânimo. Se cobraram ânimo, estava como? O comodismo faz isso com a gente. E a pior coisa na vida do ser humano é o desânimo. Porque quando você está desanimado, você pode receber 50 palavras. Se essa palavra não for diretamente ao coração, você vai continuar desanimado e vai viver a síndrome da jaula pequena, andando para frente, andando para trás, andando para frente, andando para trás, vivendo a rotina da vida sem viver o que precisa ser vivido. Quando eles chegaram e o rei ouviu aquilo, o rei falou: vamos fazer alguma coisa, gente, olha, levanta, chama os soldados, vamos preparar a cidade, porque nós vamos ser invadidos. As coisas estão ficando difíceis, vamos tomar ânimo, vamos recobrar, vamos tapar os buracos. Como é que estavam os buracos? Abertos. Ou seja, sabe como é que o rei estava? Sabe por que Deus está te enviando essa mensagem hoje? Porque nós estamos vivendo tempo de cumprimento de palavra. E palavra não se cumpre em quem está acomodado. Palavra se cumpre em quem se resolve a cobrar ânimo e ir para cima daquilo que precisa ir. Olha a promessa que nós recebemos domingo passado. Olha a palavra que foi falada sexta-feira. Você é maior do que o inimigo. Você é maior. Você é o gigante no lugar do gigante. O gigante te vê pequeno, mas você é maior que o gigante. O rei estava sentado, acomodado, olhando para a situação e não fazia nada. Mas quando ele soube que iam apoderar da cidade, ele começa a falar um com o outro. E aí, o que a gente pode fazer para mudar? O que a gente pode fazer para resolver aqui? Vamos tapar esse buraco aqui, você me ajuda? Ou seja, quando você está decidido a mudar, quando você está decidido e você dá o primeiro passo, não se preocupa não, que o segundo Deus vai dar por você e vai guerrear as suas guerras, vai vencer as suas batalhas. Basta você começar a ir. Basta você começar a dar o primeiro passo. Se aqueles homens não vêm contra a cidade, aquilo ia acabar. Porque os buracos estavam nos muros. Olha como estava isso. Mas sabe o que ele faz? Ele chega e diz assim: olha, deixa eu te falar, a gente precisa fazer alguma coisa, porque vão invadir a nossa cidade. E a Bíblia diz que ele fala o coração. E eles começam a falar o coração daquelas pessoas. E começam a falar, ele diz: olha, com esses que estão vindo, está o braço de carne, conosco está o braço do Senhor, está a nossa força. Sabe o que é isso? A tua força não vem do teu braço, a tua força vem de Deus. Mas se você está acomodado, se você não faz nada para trazer esse Deus para dentro da sua vida, se você não reaciona, então como é que a tua vida muda? Como é que teu casamento muda? Como é que tua vida financeira muda? Você sempre vai estar ali na síndrome da jaula pequena, dando um passo para frente e um para trás, para frente e para trás, porque você está acostumado com aquilo. Só que Deus quer elevar você, Deus quer tirar você dessa área e colocar você numa área muito maior. Muito maior. Só que, bicho, como é que Deus faz isso? Como é que Deus vai mudar? Como é que Deus me tira do comodismo? Como é que eu faço para sair dessa zona de conforto? Faz assim, ó. Renovando
Renovando o pensamento. Começando a mudar a mente. Se você começa a mudar aqui o coração. Há um versículo que eu amo na Bíblia que ele diz assim, ó: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, ou seja, olha o que a mente faz. Ela transforma, ela renova. Então, na verdade, o que Deus quer de você hoje é que você saia daqui com o pensamento renovado, não com a lavagem cerebral. Você vê que as pessoas dizem assim, ó, está indo na igreja para quê? Para fazer a lavagem cerebral? Não, estou indo na igreja porque quando eu ouço essa palavra, ela muda o que eu estou pensando. E é ela que nos dá a direção. E enquanto essa palavra não direcionar a minha vida, eu vou viver naquela jaulinha. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer para você algo muito melhor do que você imagina. O problema é que nós precisamos renovar aqui. E a renovação daqui vem por essa palavra. A renovação daqui vem pela fé. Senão você está lá acomodado, as dívidas invadindo a sua vida, os problemas se instalando dentro da sua casa, a situação começando lá, e você não faz nada. Às vezes, sabe o que a pessoa fica esperando? Que Deus faça a parte dela. Os inimigos estavam vindo para sitiar aquela cidade, para tomar aquela cidade. Mas, veja, Deus só guerreia a guerra se você começar ela. Se você iniciar, se você começar a ir para cima, se você fizer. Não é você que vence inimigos, quem vence inimigos é Deus. Mas você precisa começar a ir para frente. Como é que minha vida espiritual muda, bispo? Quando você começar a reacionar. Quando você começar a orar mais, quando você começar a vir mais para a igreja, quando você começar a buscar mais a palavra, quando você começar a se dedicar um pouquinho mais para Deus, quando você deixar de achar que orar é fanatismo, quando você deixar de achar que vir um pouquinho mais para a igreja é cansativo, quando você fazer um pouquinho mais pela sua vida espiritual, Deus começa a guerrear suas guerras espirituais, te fortalece espiritualmente e você vai vencer. Bispo, como é que eu venço na minha vida financeira? Quando você reacionar aqui. Quando você começar a mudar aqui. Quando você começar a entender que você é maior que qualquer problema. Quando você mudar aqui, ó, quando você mudar o pensamento, quando você disser assim, ó, eu não nasci para isso. Nasci para vencer, nasci para tomar posse, nasci para ir para frente. Você vê, ó, uns nasceram para ser escravo e outros nasceram para ser senhores. A palavra te leva a você senhorar. Está lá em Gênesis. Ela disse que Deus nos fez para dominar e não ser dominado. Deus nos fez para dominar. Então, peraí. Se Deus me fez para dominar, como é que eu vou ser dominado? Eu nunca vou esquecer um dia que a mulher chegou para mim e falou, me ajuda, estou passando fome. Eu falei, o que a senhora quer? Comida? Dinheiro? O que a senhora quer para mim? O que eu posso fazer pela senhora? Ou a senhora quer uma oração? Ela falou, nunca ninguém falou isso para mim. Me deu 3 opções. Dinheiro, comida ou uma oração? Ela falou, eu estou tão mal que eu não sei decidir qual das 3 coisas eu preciso. Se é o dinheiro, se é a oração ou se é a comida. O que o senhor acha melhor para mim? Na situação que o senhor está me vendo. Eu falei, eu vou te dar as 3. Mas se a senhora fizer exatamente o que eu estou dizendo para a senhora, nunca mais sua vida vai ser igual. Nunca mais vai ser igual. E ela falou, pode falar. Eu falei, primeiro, a senhora precisa se libertar da senhora mesma. Aqui. E se olhar e dizer, eu posso. Diga aí para quem está do seu lado, você pode.
Quando você carrega isso com você, você pode. Eu posso. Segundo, se Deus está com você, você pode mais ainda. Então eu falei para ela o seguinte, falei assim, o que a senhora tem na mão aí? Ela ficou olhando na mão assim, eu falei, não. Fala para mim, o que a senhora vê na sua mão? Qual o seu talento? Qual o talento que Deus te deu? Você tem mão aí? Olha aí. Qual talento Deus te deu? Está escrito aí. Tem gente que só presta para ir lá ver a mão, lá naqueles bichos lá, dizer assim, ler a mão, não é? Lá no centro de Guarulhos, você vai lá, tem sempre uma lá assim. Mulher chegou e falou assim, posso ler sua mão? Eu falei, pode. Falei, o que você vai ler aí? Ela falou, vou ler o seu futuro. Eu falei, ixi, ela falou, se o senhor deixar eu ler, eu vou te dar o número que você vai ganhar na loteria. Eu falei, por que você sabe o número que você não joga? Aí ela falou, o senhor é crente, né? Eu falei, como é que você sabe? É que o senhor é ignorante. Eu falei, crente é ignorante. Eu falei, não é que eu sou ignorante, não. É que, por exemplo, eu falei, se eu deixar a senhora ler a minha, a senhora deixa eu ler a sua? O senhor lê também? Eu falei, leio. Eu sou especialista em ler a mão. Aí ela falou, só está brincadeira comigo? Eu falei, presta sua mão aí que eu vou orar, eu vou fazer uma oração aqui, Deus vai me revelar tudo que está aí na sua vida. Aí ela falou, amarrado. Eu falei, não, isso aí é de crente, isso aí só não pode falar não. Isso aí é só crente pode amarrar assim. Está vendo aí? Olha para sua mão. O que você está vendo aí? Estou esperando você dizer. O que você vê aí? Está aí, está escrito. Está escrito, Deus escreveu aí na sua mão qual é o seu talento. Está escrito aí. Bispo, não estou enxergando bem não. Então a gente precisa descobrir o talento. Aí eu falei para ela, o que a senhora sabe fazer? Ela falou, não sei fazer nada. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível não, rapaz. Eu falei, alguma coisa a senhora sabe? Ela falou, não sei. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vou te dar comida, vou dar o dinheiro que a senhora está precisando, e a senhora não vai faltar de nenhum culto. Se a senhora vir em todos os cultos, eu vou ajudar a senhora a descobrir o que Deus escreveu aí na sua mão. E se você ainda não descobriu, se você ainda não sabe o que Deus escreveu na sua mão, esse é o talento que você vai prosperar. Esse é o talento que Ele vai usar para te abençoar. Esse é o talento que Ele vai levar você a viver com Ele um patamar maior. Aí ela começou a vir no culto. E acredito que a mulher não achava nada na mão escrita. Eu falei, eu tenho certeza que tem alguma coisa escrita. Aí um dia eu comentei no culto assim, que eu gostava muito de doce de... aquele doce de pote, né? Mamão. Gente que é do mato, igual eu assim, gosta de doce de cidade assim, gosta de doce de mato. E aí estava lá aquele doce em calda assim. Aí ela falou, faça um doce. Falei, pronto, descobri. Falei, só sabe fazer doce? Falei, sei. E como é o doce que ela faz? Ninguém faz igual eu. Falei, tá vendo? Está escrito. Eu falei, sabia que estava escrito. Eu falei, então faz lá um pouquinho. Deu dinheiro para ela, que ela estava numa situação difícil. Ela foi e fez o doce. Trouxe assim num vidrinho de maionese. Eu falei para ela assim, ó, faz mais uns agora. Vou te dar o dinheiro, a senhora vai fazer mais 10. Eu tenho 10 pessoas aqui que estão querendo também. Aí eu fui e ela fez os 10 potinhos. Eu falei assim, ó, tá vendo esses 10 potinhos aqui? A senhora vai sair daqui agora. Só vai voltar aqui o dia que a senhora vendeu os 10 potinhos aí na rua. Quase ela quebrou os potinhos tudo jogando no chão. E ela falou,
Eu falei, o que foi? Venda os 10 e volta aqui. A senhora falou que ia fazer o que eu falei, não foi? E ela saiu para vender. Vendeu 1, vendeu 2, vendeu rapidinho, voltou mulher, voltou pulando. Eu falei, ó, esse é o seu talento. Está escrito. Ela começou a fazer e foi fazendo. Hoje eu acho que ela está abrindo aí por volta das 10 ou 15, se eu não estou enganado, para não falar besteira, docerias. Só isso mais ou menos. É umas 10 ou 15 mais ou menos, que ela já está abrindo, que é franquia. Hoje o docinho dela já nem mais é na latinha de massa, de maionese. Já tem a marca própria. Porque ela descobriu o talento. Porque mudou aonde? Mudou aqui. Quando você recebe a presença de Deus na sua vida, Deus não entra na sua vida para você ficar falando em línguas, ou levantar a mãozinha, ou ficar caindo. Não, isso faz parte do figurino. Mas Deus não faz isso. Deus coloca o Espírito em você, a presença dele em você, para você mudar de patamar. Para você ir para frente, para você sair da zona de conformismo, para você vencer, porque afinal você está carregando o Espírito de Deus. Quando alguém perguntar para você, como é que você venceu? Você vai dizer, foi Deus. Como é que você conquistou? Foi Deus. Agora, se não sai dessa zona de conforto, se não muda, olha lá, ó, não vos conformeis com este. Sabe o que é este século? O século que aprisiona a gente. Você liga a televisão, você só vê notícia ruim, que não ajuda, que não faz você evolucionar, não faz você ir para frente, não faz você crescer. Você liga a televisão, o século está dizendo para você, gasolina está subindo, você pergunta. Outro dia o cara falou para mim, você viu o preço da gasolina? Eu falei, está caro, né? Eu falei, você gasta quanto por mês? Ele falou, não tenho carro não. Você não tem carro e está reclamando do preço da gasolina? Não, é que você não viu na televisão. Ou seja, cuidado com o que entra dentro de você, porque te prende na jaula e faz você dar um passinho para frente, passinho para trás, passinho para frente. Você sabe o que o nosso Estado, entre aspas, democrático, ele quer? Aprisionar. Quando a gente pode ser livre, quando a gente pode pensar grande, quando a gente pode tomar ideias e vencer. Olha lá, o que a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, ou seja, não seja conforme. Sabe o que é não ser conforme? É não se acomode, não faça. Como muitos, se estabiliza ali, tem um pouquinho, tá bom. Sexta-feira eu falei isso, o povo estava dando volta no deserto e Deus mandando maná. Deus mandando maná. Olha só, o maná de Deus é bom, não é? Quem acha que o maná de Deus é bom? Só que Deus não queria dar o maná. Deus queria levar eles para a terra que emanava leite e mel. E eles queriam maná. Porque o pensamento era de escravidão. Saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Estava escravo. Como é que você constrói algo? Como é que você cria algo? Como é que você faz algo? Se você não enxerga que Deus quer te levar para um lugar maior com a presença dele dentro de você. Moisés dizia, se o senhor não for, não vou. Só vou se o senhor for comigo. Olha lá. Ó. Não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Para quê? Para que você experimente, ó, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou experimentar a vontade de Deus na minha vida. Só vou experimentar as coisas de Deus na minha vida quando eu mudo aqui. Quando eu começo a tomar atitude aqui dentro de mim. Quando eu carrego, quando eu me fortaleço em Deus. Quando eu deixo Deus falar o meu coração. Quando Deus começa a falar comigo. Quando Deus começa a se manifestar na minha vida. E eu começo a mudar aqui, ó.
Ontem eu estava conversando com um amigo e eu estava dizendo para ele, a vida é um restaurante. Já reparou? Você chega lá no restaurante e você faz assim com o dedinho, ó. Você está fazendo o quê quando você faz assim? Vocês vão no restaurante, hein? Pior que nem chama a gente, não. Conhece? Ó. Vem um garçom mais rápido aí, velho. Esse garçom aí tá morrendo. Ah, louco. Com a fome. Eu vou molhar a língua para não falar. Eu quero batata frita, picanha com 2 dedos de gordura. Traz para mim também esse aqui, ó, pudim. Coloca aí também, ó, bolinho de bacalhau. Essa é para bispo. Coca zero. Vai trazer? Daqui a pouco ele vem com a comidinha. E você, ó. Você come. É bom, não é? Sim ou não? Só que sabe o que a gente esquece? Depois que comeu, ele vai voltar. E vai trazer a boleta. E vai trazer a continha e vai dizer, ó, comeu à vontade? Ó, lembra que tudo que você comeu, você escolheu. Confere só se está certinho. Só pagar na saída. A vida é assim. E ela traz os boletos que você escolheu. Ela traz a conta que você pediu. Então cuidado, porque nós somos o que comemos. Se você come coisa ruim, você vai viver coisa ruim. Por isso que a Bíblia diz que se você se alimenta da palavra, você vai viver pela palavra. Vai viver por fé. Mas cuidado. Cuidado que você pode escolher coisas na sua vida e depois, na hora de pagar a conta, não importa. Você vai pagar. Amém? Por exemplo, tem horas que a gente faz escolhas e a gente faz escolhas na emoção. Mas depois vem a conta, não vem? Vem? É igual um dia aí que eu fui levar a bispa para jantar aí, nós fomos comer num restaurante aí. Foi eu, ela e meu irmão. Meu irmão doidão falou para ela, escolhe o lugar que você quer comer. Hoje é seu dia, falou para ela. Ele não conhece ela, mas eu conheço. Eu falei, se lascou. Aí fomos lá comer lá. Comemos. É um tal de negócio lá de roubaiou mesmo. Aí sentamos lá para comer, comemos. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, quem pediu a conta e veio para cá? Eu falei, tu, viu? Não, pode ficar à vontade. Aí sentou, aí o cara trouxe a continha lá. Ele olhou para a continha, olhou para mim, olhou para o garçom, olhou para a bispa. Eu falei, se vira. Faz um tempinho que ele não pergunta para ela onde ela quer ir. Eu não sei porquê, faz um tempinho que ele já nem quer mais perguntar onde você quer jantar. Eu já conhecendo, nem pergunto, eu já levo. Depois eu falo, gostou, amor? Estamos lá, comemos, aí daqui a pouco vem a continha para pagar. A vida é assim. Então a gente precisa renovar aqui, por quê? Porque toda vez que você levantar o dedinho para fazer uma escolha, lembra que você vai colher aquilo que você comeu, que você pediu. Só que com Deus, a gente não erra.
Com Deus as nossas escolhas dá certo, funciona. E eu estou aqui hoje justamente para pregar. Eu não sei para quem eu vim pregar não, mas eu tenho uma palavra para liberar na sua vida hoje. Se prepara, porque Deus vai levar você para o outro lado. Mas você precisa sair da síndrome da jaula o quê? Sabe aquele pensamento, nasci pobre, morre mesmo. Nasci assim, vou morrer assim. É assim que eu sou. Não, você não é assim. Você pode ser muito melhor quando você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Como é que eu experimento isso, bispo? Ó, o que ele disse, mudando aqui, ó. Viu? Quando você muda aqui, muda tudo. Quando você muda o pensamento, quando você muda. Agora, não adianta você mudar o pensamento da maneira do mundo, você precisa mudar o pensamento da maneira de Deus, como Deus pensa. E como Deus pensa é aqui. Tem hora que nós vamos gostar, mas tem hora que não vamos gostar. Já falei isso, tem hora que você vem na igreja, você vai ouvir uma palavra, você vai dizer, eita glória, mas tem dia que você vai sair. Tem dia que você vai dizer, glória. Tem dia que você vai, é pai. Pai é assim. Tem dia que você chega para o pai e fala, pai, compra isso. Ah, meu filho. Tem dia que você diz, não. Não. Mas quando você muda aqui, ó. Como que eu mudo aqui? Se alimentando da verdade, se alimentando disso aqui. Jesus deixou uma regra, vou encerrar aqui agora. Simples. Para a gente viver e mudar aqui. Uma regra básica. Não faça para o outro o que você não quer para você. Acabou. Sabe como é que eu me mantenho de pé? Obedecendo essa regra. Esse ano vai completar 29 anos que eu sou pastor. 29 anos. Sabe como é que eu me mantive de pé 29 anos? Com essa regrinha. Não faça para o outro. É simples. Se eu não quero ser traído, se eu não quero ser roubado, se eu não quero que mintam para mim, bicho, mas alguém vai mentir para o senhor? Claro que vai. Mas eu não. Por que não? Porque é a regra da justiça, o qual a palavra diz que se eu não sou justo, eu não conheço a Deus. E ser justo é diferente, ser justo, a gente é falho. Então, como ser justo sendo falho? Procurando não fazer aquilo que eu não quero que seja feito para mim. Mudando aqui, ó. Muda. Pede para Deus mudar aqui. Pede para Deus mudar seu pensamento. Pede para Deus, Senhor, me tira da zona de conforto, me tira desse comodismo, me leva a viver as tuas promessas, me leva a viver o teu sonho, me leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me tira. Agora não espera a crise se instalar, as coisas se instalar para você viver. Não. Não espera o casamento acabar para você lutar por ele. Não espera a sua vida sentimental ser destruída para você lutar por ela. Não espera a sua vida financeira de ser destruída para você lutar por ela. Não. Se você tem a oportunidade agora de mudar aqui, muda para você experimentar a perfeita vontade de Deus na sua vida. Essa é a vontade que Deus quer para a gente. Diferente do que a gente vê. Eu venho de uma época que a igreja escravizava a gente. Eu sou dessa época. A igreja determinava se eu tomava ceia ou se eu não tomava ceia. E como pode isso? A igreja não pode fazer isso. Porque o único que pode determinar se eu sou a igreja, quem pode dizer se eu tomo ou não, sou eu. Quando você se torna escravo, você sempre vai pensar como escravo. Eu sou de uma época que a igreja,
Você não podia respirar. Graças a Deus, o Evangelho está sendo exposto e mostrando a graça de Deus, a presença de Deus, o quanto Deus nos libertou, o quanto Deus nos quer livre. Deus não quer você crente para viver num 6 passinhos para frente, 6 passinhos para trás. Não, Deus quer você livre. Por quê? Porque aonde você for, com o seu testemunho, o nome dele vai ser glorificado. É assim. Quando você chegar lá no seu trabalho e você começar a prosperar entre o lugar onde você está, a sua vida começar a ser abençoada, as pessoas vão perguntar como? Você vai dizer, foi Deus. Agora, veja, eu não estou aqui hoje pregando prosperidade, não. Eu estou pregando aqui evolução da alma. Se a sua alma não muda, você não prospera. E prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é casamento, é vida financeira, é saúde, é todas as áreas da sua vida. Eu estou hoje ensinando você, através dessa palavra, que se você muda o seu pensamento, você sai da área de conforto, sai da jaulinha, da síndrome da jaula, para viver os sonhos de Deus na sua vida. Para viver os sonhos de Deus, senão não funciona. As coisas não mudam. Nós temos corpo, alma e espírito. E se o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito não estão sincronizados e não estão conectados com Deus, nós não vamos viver os sonhos dele aqui nessa terra. Você vai passar aqui, vai estar dentro da igreja, mas não vai viver o que está aqui na sua vida. A mudança começa aqui, ó. Como que ela começa? Quando eu digo, ó, a partir de hoje, vou começar a mudar aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como é que eu faço? O que eu preciso fazer para não ser invadido, para os inimigos não tomarem a minha vida? Começar a tapar os buracos? Então vamos tapar os buracos. Reparar as coisas erradas? Vamos reparar as coisas erradas. O que eu preciso fazer? Isso é uma análise pessoal de cada um. O que eu preciso fazer para melhorar? Vamos fazendo. E conforme você vai fazendo isso, você vai experimentando a vontade de Deus na sua vida. E como eu falei, repito, amanhã as pessoas vão perguntar para você, como é que sua vida mudou? Como é que seu casamento mudou? Como é que sua vida financeira mudou? Como é que você era assim, hoje você é assim? Você vai dizer, foi Deus. E sabe o que é gostoso? É gostoso quando você abre a sua boca para dizer, foi Deus. Porque você está reconhecendo a sua incapacidade e a capacidade que Deus te deu de você se tornar alguém, de você ser alguém nele. Quantos estão entendendo? Vamos orar? Quem entendeu? Muda aqui. Se a gente muda aqui, tudo vai mudar. Tudo a gente muda. Aqui, ó. Já viu milho de pipoca? Quem já viu? Quem já fez pipoca aí? É gostoso, não é? Você vai lá, lá em casa, lá a gente tem pipoca, lá é moda nova agora. É o quê? Micro-ondas, é. Mas quem faz pipoquinha na moda antiga é a mais gostosa que tem, não é? Sim ou não? Você pega lá, vou te ensinar aqui rapidinho você fazer, ó. Pega a panelinha, liga o fogo, põe óleo, sal, taca o milho. Não é assim? Eu fico imaginando o milho quando vai entrar ali dentro daquele óleo quente. Ele fala, vou morrer. Eu fico olhando, assistindo. Tem uns que é tão ruim que não serve nem para estourar. Eu não tenho. Na minha terra chama piroá. Eles são tão ruins que ele chega a ficar pretorrado, não é? Mas não estoura. É aquele que diz assim, nasci assim, vou morrer assim. Agora veja, o troço é duro. Come a pipoca antes de pôr ela lá no óleo, no fogo. Pega ela, põe um punhado na boca e sai mastigando para tu ver se você não vai precisar de um dentista. Vamos lá, tu vai arrancar os dentes tudinho. Vai? Põe lá para tu ver. Mas quando você põe lá aquilo que era duro, ruim, antes, quando ele... Rapaz, depois que fritou o negocinho, você vai comendo.
Eu, de vez em quando, ainda pego aquele que ficou lá queimadinho, dou umas mordidas nele. Que é para dar lucro para o dentista, que é quebrar os dentes. Você quebra... Você quebra os dentes tudinho, e ele está lá durinho, dizendo, não mudo, sou assim. Cuidado para a gente não se tornar assim. Nasci assim, vou morrer assim, não. Aprenda esses princípios que a Bíblia nos diz. Ó, hoje estou te ensinando esse. Muda aqui, ó. Tem hora que a gente precisa mudar. Tem hora que a gente precisa se aperfeiçoar, ser um pouquinho melhor. Para de bater no peito, sou assim. Não, a gente é maleável para mudar. E quando a gente muda nessa palavra, quando a gente vai aprendendo essa palavra, a gente começa experimentando as coisas boas de Deus, a vontade de Deus, o melhor de Deus na nossa vida. Né? Você já ouviu alguém dizer, nasci assim, vou morrer assim? Não mudo, não. Né? Sou assim mesmo. Sou assim. Gostou? Não gostou, come cru. Chama o japa aí, então. Não vai mudar. Ó, Deus falou, não conforme com este século. Esse século quer isso para a gente, quer que a gente seja assim. Sabe qual é o maior investimento hoje para você fazer? Tudo que você motiva a pessoa. Hoje você entra na internet, você só vê motivação pessoal, não vê? Sabe por quê ou não? Porque o povo está muito desmotivado. Sabe por quê? Preferem ouvir um motivador do que o maior motivador pessoal que você tem. Ó, abre essa palavra e vê se Deus não é o melhor coach que existe na face da terra, o melhor motivador que existe. Olha aqui para tu ver, é o melhor. Tudo que é... Ele está sempre motivando a gente, ele está dizendo, ó, ser forte, ser corajoso, bora, vamos lutar, sai, levanta da área de conforto, vamos viver, vamos experimentar o melhor, vamos viver o melhor de Deus, vamos viver. Eu estou contigo, só você começar. Começa. Primeiro, segundo, quando você chegar aqui, ó, na jaulinha, que você disser, chegou a hora de voltar para trás, você, não, estou livre, vou continuar vivendo. Vou continuar indo para outro lugar onde eu nunca cheguei. Isso é o que Deus quer para você. Quantos entenderam? Bom, fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. Fecha seus olhos aí.